Bem-vindo ao canal Liderança Relacional. Eu sou o Matheus Maia e hoje quero mostrar para você como a Bíblia responde a seguinte pergunta. A Bíblia tem a autoridade de palavra de Deus? Ficou curioso? Então fique aqui porque depois da vinheta segue mais um vídeo da série A Bíblia Responde. E pessoal, quero agradecer cada pessoa que tem me acompanhado nesta jornada de aprendizado, dar as boas-vindas você que é novo também no canal. E antes de irmos para a resposta dessa pergunta de hoje, eu peço a você que dê o seu joinha, comente, se inscreva, me ajude a fazer crescer esse canal para a glória de Deus. A pergunta de hoje é: a Bíblia tem autoridade de palavra de Deus? Essa pergunta é essencial, pois se a Bíblia é autoritativa para as nossas vidas, nós podemos receber os seus ensinamentos. Nós já falamos sobre 4 razões pelas quais confiar na Bíblia. Confira aí nos últimos 4 vídeos, o episódio 5, 6, 7 e 8 desta série A Bíblia Responde. Hoje eu quero apresentar uma 5ª razão pelo qual você deve confiar na Bíblia. E esta razão é: a Escritura é autoritativa porque ela é a palavra do Deus vivo. O que isso significa, ser autoritativa? Para responder isso, eu queria ler 3 versículos. O primeiro aqui em Mateus 4,4. Jesus respondeu, ou Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora eu queria que você combinasse esse versículo comigo com esse outro aqui de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que diz assim: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E agora em 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É interessante perceber aqui que a Bíblia afirma que a Escritura é inspirada por Deus. Jesus também diz que a palavra vem da boca de Deus, ou seja, estes homens, autênticos profetas e apóstolos, foram movidos pelo Espírito Santo. E é precisamente porque a Escritura é inspirada por Deus que é autoritativa. Não há e não pode haver autoridade superior a Deus. A Escritura, então, carrega a autoridade de Deus, a autoridade suprema, porque a Escritura é a própria palavra de Deus. Não é porque a Bíblia foi escrita por homens imperfeitos como nós e que contém dificuldades, alguns textos difíceis de compreender, que significa que Deus não inspirou estes homens a escrever as suas palavras. Deus usa quem quer que seja do jeito que Ele deseja. Eles passaram pelo crivo de serem profetas e apóstolos autênticos. Um outro assunto que depois a gente pode tratar aqui também no canal. Mas como podemos saber que ela é a autoridade de Deus? Além de, é claro, Deus afirmar isso tão claramente na sua palavra. Um primeiro motivo é que a Bíblia se autoexplica, ou seja, um texto completa e explica outro. A Bíblia se explica por ela mesma. Se a Bíblia dependesse de complementos, homens que fossem adicionando adendos nela, ela não seria suficiente, então não poderia ser autoritativa. E Deus também não seria poderoso e honesto de ter feito algo incompleto. Deixe-me dar um exemplo. É como se numa nação democrática, um deputado sozinho quisesse, toda vez que não estivesse satisfeito, mudar a Constituição deste país. E a Constituição é a lei maior de um país. Ela não se altera por conveniência de um ou outro, ou
qualquer motivo banal. Mas a gente não está falando aqui de uma constituição de homens, de um país. Nós estamos falando da constituição do reino de Deus. Sabe, da palavra que o próprio Deus soprou, que é o que significa essa palavra, inspirou, né, sobre homens. E como Deus é imutável e não mente, e Ele é um Deus fiel, a sua palavra também não pode mudar. Imagine a gente estar na mão de um Deus infiel. Não dá, não é mesmo? O segundo motivo é que a Bíblia tem autoridade sobre a igreja, e não o contrário. Né? Não a igreja tem autoridade sobre a Bíblia. Pois não se trata da palavra de homens, né, a respeito de Deus, mas da palavra de Deus direcionadas a homens, direcionada à igreja. A Confissão de Fé de Westminster, ela contém uma declaração majestosa sobre a autoridade da Escritura. E eu queria ler aqui para vocês. Ela diz assim: a autoridade da Escritura Sagrada, a razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é a própria verdade, o seu autor, e, portanto, deve ser recebida porque é a palavra de Deus. Nós podemos ser movidos e compelidos pelo testemunho da igreja a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada. E a sublimidade do assunto, a eficácia da sua doutrina, a majestade do estilo, a concordância de todas as partes, o escopo do seu todo, que é dar toda a glória a Deus, a plena revelação que faz do único caminho da salvação do homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e sua completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a palavra de Deus. Ainda assim, não obstante, a nossa plena persuasão e certeza de sua verdade infalível e autoridade divina provém da operação interna do Espírito Santo, testemunhando por meio da palavra e com a palavra em nossos corações. Queridos, estas palavras, elas refletem o consenso do pensamento das igrejas reformadas sobre como devemos entender a autoridade das Escrituras. Em suma, a autoridade da Escritura não depende da decisão ou decreto de qualquer igreja ou qualquer homem. Pelo contrário, a Escritura é autoritativa, porque é a palavra do Deus vivo. Apenas para citar um exemplo, uma fala de um dos reformadores bem conhecidos, João Calvino, ele diz o seguinte: um erro muito pernicioso prevalece amplamente de que a Escritura tem apenas tanto peso quanto lhe é concedido pelo consentimento da igreja. Isso está escrito lá nas Institutas. E ele está falando aqui sobre a opinião católica romana predominante no século XVI. Calvino, ele argumenta que a Escritura é autoritativa, porque Deus fala pessoalmente nela. Também nós temos um comentário muito claro de William Whittaker, em suas excelentes discussões sobre a Escritura Sagrada. Ele descreve de modo conciso a visão das igrejas reformadas sobre esse assunto. Eu queria ler para vocês também. Ele diz assim: o resumo de nossa opinião é que a Escritura é autopistos, ou seja, tem toda a sua autoridade e crédito a partir de si mesma. Deve ser reconhecida, deve ser recebida, não somente porque a igreja tem assim determinado e ordenado, mas porque ela provém de Deus. E nós certamente sabemos que ela provém de Deus. Não por meio da igreja, mas pelo Espírito Santo. Que lindo, não é verdade? E as primeiras confissões reformadas, elas têm unidade ao ensinar esse ponto de vista, de que a autoridade provém de si mesmo, porque é a palavra de Deus. E aí a gente tem a confissão francesa, que diz isso, nós temos a confissão escocesa também, a confissão belga e a segunda confissão helvética. Todas elas afirmam esta autoridade da palavra de Deus. Explicam que a autoridade vem por meio dela mesma, pois é a palavra de Deus dada aos seus servos, os apóstolos, os profetas. E essa autoridade, meus irmãos, não pode vir de anjos, não pode vir de igreja, Isso seria considerar essas pessoas maiores do que o próprio Deus.
e também afirmar, né, que o Espírito Santo não pode testemunhar nos nossos corações. E por que os teólogos daquela época, do século XVI, precisaram fazer essas afirmações? Por que eles precisaram, né, escrever estas confissões? É porque a Igreja Católica Romana daquela época não cria na palavra de Deus? Não. Ela cria e ensinava, né, que a Escritura é a palavra de Deus. Mas o problema naquela época estava em considerar a Igreja maior do que Deus, né? Ou a Igreja como aquela que dá autoridade à palavra de Deus. E isso, né, acabou culminando com a sua autoridade para determinar textos inspirados ou não. E ficou claro no Concílio de Trento, quando a Igreja Católica acrescentou aos livros da Bíblia, aos 66 livros, outros livros e outros trechos. Mas isso é um assunto para outro momento. Sabe, eu vou deixar aqui alguns comentários de apologistas católicos romanos que afirmavam este engano de achar que a igreja estava acima das Escrituras, para te ajudar a entender por que os reformadores tiveram que se posicionar sobre a autoridade da palavra de Deus. E também, né, para ajudar você, né, a entender porque ela é a palavra de Deus. Em suma, queridos, nós podemos dizer que a Bíblia tem autoridade da palavra de Deus para as nossas vidas, porque elas foram inspiradas por Deus. E isso é mostrado, né, por dois motivos que nós falamos aqui. Primeiro, que a Bíblia se autoexplica, não sendo necessário nenhum acréscimo de livro ou trecho, né, no cânon bíblico. Ela é completa, suficiente, necessária e inerrante. E também porque a Bíblia tem autoridade sobre a igreja, sobre homens, e não o contrário. A igreja não pode considerar-se acima das Escrituras, né? Pois a igreja é uma ideia de Deus, é criação de Deus, e não o contrário. Pois é, pessoal, aqui termina mais um vídeo da série A Bíblia Responde. Você gostou? Então não esquece de deixar aí o seu like, o seu comentário, a sua pergunta. E lembre-se, leia e medite na Bíblia para ter uma vida de sabedoria e alegria.